Graça e paz, boa noite. Vocês estão bem? Estão felizes? Glória a Deus. Você já agradeceu a Deus por essa oportunidade, pelo dia de hoje? Você já agradeceu a Deus por essa pessoa que está aí do seu lado? Se for a sua esposa, se for o seu filho, se for o seu amigo? Então você pode agradecer a Deus com a melhor salva de palmas que você puder, em nome de Jesus. Isso é para Ele, 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 é para Ele. Oh! Há uma graça de Deus aqui nessa noite, irmãos. E por que eu falei isso? Hoje eu tinha recebido um convite para almoçar com um casal. E por fim que não deu certo. E aí falei para minha esposa, na hora que nós saímos do culto. Na verdade nós tínhamos esquecido, marcamos 2 compromissos. E eu falei, não, minhas filhas estão em casa, vamos para casa. E falei, vamos pegar uma marmita. Falei para ela, vamos pegar uma marmita, vamos almoçar e ficar em casa, tranquilo. E quando nós fizemos todo o caminho para nos direcionar para casa, o Senhor, Ele ministrou muito forte no meu coração. Sobre não tornar comum aquilo que é extraordinário. E eu falei, verdade. Falei com a minha esposa, falei, vamos pegar a melhor carne, vamos pegar o melhor refrigerante, aquela pretinha, aquela água com gás, vamos para casa, vamos preparar o melhor almoço. Porque às vezes nós tornamos tão comum as coisas extraordinárias que Deus fez na nossa vida, não é verdade, irmãos? Vocês estão comigo? Não é verdade? A nossa família é algo extraordinário. Quantas pessoas que têm orado porque gostariam de ter filhos e não têm filhos? Quantas pessoas gostariam e oraram e oram muito, pedindo para Deus, para ter uma esposa, para ter um lar, para ter uma casa, alguém para compartilhar a tua vida, e ainda não foi possível isso tornar realidade. E nós, muitas das vezes, nós temos todos esses benefícios em prol que o Senhor nos proporcionou e deixamos tornar comum aquilo que é tão extraordinário. A nossa família é extraordinária porque o Senhor nos deu. A nossa casa é extraordinária porque o Senhor nos deu. Tudo que nós temos é extraordinário. Por quê? Porque o Senhor nos deu. Quantas pessoas estão orando, pedindo pelaquilo que você tem agora, pelo extraordinário que Deus já te deu? Consegue entender como nós tornamos tão comum as coisas? Nós não conseguimos valorizar. Quando nós entramos por essa porta, nós olhamos esse ambiente lindo, colorido, iluminado, bem refrigerado, uma água gelada que chega a arder a garganta. Eu não gosto de água muito gelada, eu tenho pavor daquele bebedouro ali, irmãos. Mas glória a Deus porque os irmãos gostam. Se eu não gosto, eu preciso me moldar. O que eu faço? Coloco ali, deixo esquentar e bebo, não é? Porque geladinho é mais gostoso, o pessoal gosta mais. Então, nós deixamos de valorizar essas coisas, esses detalhes tão mínimos. E o Senhor hoje, foi um dia que o Senhor ministrou muito forte no meu coração sobre isso. Porque nós já entendemos e nós sabemos que há um plano de governo estabelecido para as nossas vidas. Há um plano de autoridade que o Senhor tocou sobre nós, sobre os sacerdotes, sobre os lares, sobre as famílias. E nós deixamos muitas vezes de valorizar tudo isso. Nós já vamos entrar no texto,
Mas eu quero compartilhar um pouquinho mais daquilo que o Senhor ministrou ao meu coração agora à tarde. E eu falei, uau. E durante o caminho agora eu estava vindo, e o Senhor ainda estava falando comigo sobre isso. Porque nós temos o hábito de tornar comum as coisas que extraordinárias. Nós não valorizamos. Deus abençoe, meu irmão. Nós deixamos de valorizar, irmãos. Nós deixamos de valorizar tantas coisas. Nós deixamos às vezes de valorizar a nossa comunhão com Deus, a nossa vida com Deus. Porque se você parar para pensar, você gasta uma vida servindo ao Senhor. E muitas das vezes nós não valorizamos de forma correta. Nós não valorizamos da maneira apropriada a qual nós deveríamos valorizar. Nós vemos em culto, pós-culto, saímos de culto, vamos para culto, ouvimos ministrações, palavras, louvores, e deixamos muitas das vezes de valorizar aquilo que é para ser eterno nas nossas vidas. Nós não conseguimos gastar tempo com Deus aqui, sendo que nós vamos morar uma eternidade com Ele. Eu gosto muito de fazer essa analogia, de usar isso, porque às vezes nós adquirimos algum telefone, algum celular, adquirimos um automóvel, um objeto, algo semelhante, e a primeira coisa que nós fazemos, por curiosidade e por saber o que vai nos oferecer, nós aprofundamos naquilo de uma maneira tão que às vezes chega a ser loucura. Quando você pega o seu celular, que você ganha, a primeira vez que você abre ele, você quer descobrir tudo aquilo que ele oferece, tudo aquilo que ele entrega, e você gasta tempo, você gasta a sua força, você se entrega de uma maneira tão extraordinária. É a mesma coisa quem quer aprender a trocar um instrumento. Quando você começa a se dedicar naquilo, você se entrega, você se envolve, você quer dar o seu melhor, você quer descobrir as notas, os tons, porque você quer entregar o melhor, você quer descobrir o que tem de melhor, e depois ainda você começa a comparar. O A é melhor que B, o B é melhor que A. Você sabe por quê? Porque você já começou a conhecer do assunto, você já começou a entender aquilo que proporciona isso que você adquiriu. E muitas das vezes a nossa vida com Deus, irmãos, nós deixamos de buscar o manual, deixamos de consultar a Deus, deixamos de buscar ao Senhor, deixamos de querer saber quem é Ele, vivendo uma vida rasa, uma vida onde sofremos, passamos por muitas aflições, angústias. Por quê? Porque nós não sabemos quem nós somos em Deus. O mundo está perdido por falta de identidade. A identidade do cristão é algo que ela tem causado pânico, irmãos. Porque quando eu estava buscando saber um pouco dessa IA, esse negócio é terrível, essa inteligência artificial, eu falei, meu Deus. E o criador da inteligência artificial, em uma das reportagens, ele é entrevistado e perguntam para ele, o que você acha da inteligência artificial, que é algo que você criou? E ele fala assim, eu tenho medo. Eu tenho medo. E eu falei, uau. Quando nós começamos a discorrer a nossa vida, quando nós começamos a buscar conhecimento, quando nós começamos a entender quem realmente nós somos em Cristo, irmãos, muitas coisas vão deixar de nos assustar, amém? Quando você começar a descobrir a sua identidade em Cristo, muitas coisas não vão te assustar mais, amém? Você sabe por quê? Porque as tribulações não vão mais te assustar. Porque a palavra diz que nós iríamos passar por tribulações.
Mas contrapartida, o Senhor, Ele vem e fala: ei, acalma, fica tranquilo, descansa o teu coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando nós começamos a entender e a buscar mais do Senhor, nós sabemos que nós vamos passar por lutas, por dificuldades, nós vamos enfrentar o pânico, o medo, mas nós vamos aprender a descansar, porque sabemos que Ele continua cuidando, guardando, livrando, abençoando e prosperando, e a tempestade não te para, o dia ruim não te para, a enfermidade não te para, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Lucas 1,37 diz: nada é impossível para Deus. Está temeroso por quê? Porque ainda não conheceis ao Senhor. Há um plano de governo sobre a nossa vida, irmãos. E sem demora eu gostaria de compartilhar um texto. No livro de Gênesis, capítulo 1, verso 26. Vamos ler até o verso 31. E diz assim a palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho, fêmea os criou. Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto da árvore que dá semente, sirvam-os para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra em que há alma vivente, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Somente até aqui. Você percebeu algumas semelhanças entre os capítulos 26, o 27 e o 28? Se você ler um pouco esse texto, depois faça isso na sua casa, você vai ver que quando Deus ele cria, quando Deus estabelece, se você observar, ele fala: e domine. Há um plano de governo. E eu dei um tema para essa mensagem, irmãos. E o tema dessa mensagem é: você nasceu para governar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: você nasceu para governar. Você nasceu para governar, meu irmão. Só que
quando o Senhor, Ele me deu essa mensagem, e eu ministrei essa mensagem alguns dias atrás, e hoje eu estava falando com o Senhor, eu falei: Senhor, me dá uma palavra para me pregar nessa noite. E o Senhor não me deu nada, o Senhor não falou, não me deu nenhuma mensagem. Então, eu deitei na cama, peguei o iPad e fiquei ali, coloquei um fundo musical, porque às vezes nós só falamos com Deus, esquecemos de ouvir Ele falar. E fiquei ali no meu silêncio com o Senhor, e o Senhor já falou: eu já te dei a mensagem, e me trouxe para este texto. Só que quando nós falamos de governo, irmãos, eu gostaria de falar 3 pontos dentro dessa mensagem que vão ser crucial para que nós entendamos aquilo que o Senhor quer falar. Quando nós falamos de governo, nós vamos falar de 3 pontos aqui nessa noite. Fala comigo: o governo exige uma boa gestão. Governo exige princípios. E governo exige autoridade. Amém? Nós vamos falar sobre esses 3 pontos nessa noite. E quando eu entrei dentro desse tema, algo muito interessante gritou dentro de mim. Porque quando nós falamos de governo, automaticamente nós falamos de gestão. Quando nós falamos de governo, nós falamos de autoridade, nós falamos de princípios. E quando Deus, Ele estabelece o governo para nós, nós precisamos entender que Deus é o governo sobre as nossas vidas estabelecido, mas a autoridade estabelecida sobre nós. E quando nós falamos de governo, nós entendemos de gestão. Às vezes nós conseguimos entender que é possível nós termos um bom governo, mas ter uma má gestão. Alguém entende isso, irmãos? Porque eu entendo que eu quero trazer o texto, trazer um pouco da história de Davi para dentro desse contexto. Porque nós sabemos que Davi foi um homem que a Bíblia diz que é o segundo coração de Deus. A Bíblia diz que Davi era ungido, era alguém muito especial. E quando nós começamos a olhar a biografia de Davi, é algo maravilhoso, porque ele é separado dos seus irmãos, há um ofício sobre a vida dele, um ofício pastoral, ele cuida das ovelhas do seu pai, e desde então ele começa a enfrentar alguns desafios na vida. A Bíblia diz que ele mata urso, leão. A Bíblia diz que quando já não bastava todas as adversidades sobre a vida dele, ainda se levanta um gigante sobre a vida dele. E aquele gigante é o que proporciona para Davi um momento que leva ele ao governo. Ele derrota o gigante, ele alcança alguns benefícios, e o seu nome começa a entrar num lugar de destaque. Depois que ele mata o gigante, começam a cantar hinos. Saul matou milhares e Davi milhares de milhares. Ele começa a ser elogiado, ele começa a ser aplaudido. E não demora muito para chegar à conclusão, que é ele assumir o lugar a qual o Senhor tinha estabelecido para ele. O trono, o reino. E o interessante é que Davi, ele tinha um bom governo, irmãos. Porque quando você olha
toda a história de Israel, toda a história de Jerusalém antiga, você vê que Davi, ele construiu uma cidade, ele edificou uma cidade. Davi, ele conseguiu montar um exército que não perdia a guerra para ninguém, irmãos. Davi, ele conseguia fazer aquilo que muitas pessoas não conseguiam, aquilo que Saul tentou e não conseguiu. Davi, ele era um homem que ele gostava tanto de fazer as coisas bem feito, que uma das coisas que mais atraiu a atenção dos olhos para Davi foi quando ele viu que Saul governa. Saul também tem um bom reinado, porque Saul governa há mais de 50 anos, amém, irmãos? Só que Saul, ele não, no começo ele até se importava, mas depois ele deixou de descumprir, ele deixou de fazer aquilo que agradava ao Senhor. E quando Davi, ele assume o trono, uma das primeiras coisas que ele faz, depois de organizar o seu governo, na sua gestão, é buscar a presença de Deus. Davi, ele sabia que a Arca da Aliança, ela tinha que estar num lugar de destaque. Então ele manda buscar a Arca da Aliança, enquanto Saul não se preocupou com a Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança no Antigo Testamento, ela simbolizava a presença de Deus. Isso significa que Davi, ele tinha um bom governo. Ele sabia muito bem governar as coisas ali do reino. Ele sabia governar as coisas do palácio. Mas contrapartida, irmãos, a gestão familiar de Davi era algo que... a gestão familiar dele era um fracasso. Porque quando você entra nos textos e você vai ver que o próprio filho estrupa a própria filha. Irmão mata irmão. O filho tenta usurpar o trono dele. O filho faz um motim com aqueles que andavam com ele. Davi já velho. E ele faz um motim. Ele pega e coloca o próprio rei. O rei é obrigado a fugir do palácio. E se não bastasse, irmãos, ele se deita com as mulheres de Davi. Naquele tempo era normal o homem ter mais de uma esposa. Ele se deita com as mulheres do pai. E diz a história que depois que Absalão morre, Davi, ele retorna ao seu lugar, ao seu trono. Mas o caos estava formado, irmãos, por causa de uma má gestação familiar. O caos estava formado porque, imagina, quando Davi chega do palácio, ele olhava e via aquelas mulheres, e era um motivo de vergonha, porque ele não podia mais se deitar com aquelas mulheres, ele não podia mais tocar naquelas mulheres. A vergonha morava no mesmo lugar onde o rei morava. Tudo isso por causa de uma má gestão familiar. Tudo isso porque deixou de governar muito melhor a sua casa e se preocupou com o reino. O reino para ele era mais importante, as guerras eram mais importantes. As guerras, ela tomava todo o tempo, ela tomava energia. As guerras, elas faziam com que ele se entregasse muito mais do que o zelo pela própria casa, irmãos. Porque você concorda comigo que se um pai que governa bem a sua casa, já você vai entender porque eu estou trazendo esse contexto. Porque um pai que governa a sua casa, alguém que governa bem a sua casa, a tendência é que as coisas aconteçam bem. Mas quando você deixa de governar bem a sua casa, irmãos, as coisas começam a andar de um caminho, de uma forma que ela começa a perder o controle e descer de ladeira abaixo até não conseguir mais cuidar daquela proporção, porque ela se torna gigante.
Então, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que tem roubado a nossa atenção, tirado a nossa força e esquecendo de cuidar do nosso maior bem, o nosso maior patrimônio, que é a nossa casa, a nossa família. Não tire os olhos da sua casa, não importa, irmão, o que aconteça, os olhos da sua casa é melhor, é maior. Por quê? Porque é um plano de Deus a sua família. É bem provável que nós fazemos algumas coisas muito bem, que nós conseguimos articular algumas coisas muito bem e deixar o que é principal de lado. É bem provável que isso aconteça, porque olha quanto tempo você gasta na sua faculdade, irmão. Não é pecado, pelo amor de Deus, tá? Você tem que estudar mesmo, amém? Se você quer ser alguém, se você tem planos, estude. O quanto tempo você tem gastado no seu emprego? O quanto tempo você tem gastado cuidando do governo? Como está a sua gestão familiar? Como está a sua intimidade com Deus? Porque a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Sim, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia se arrepender como ninguém, irmãos. Ele sabia se arrepender. Hoje pela manhã foi algo maravilhoso, a oração de arrependimento. E isso é fantástico. Porque às vezes nós, eu vou fazer teologia, vou fazer faculdade, vou fazer isso e aquilo para conhecer a Deus, porque eu quero isso, quero aquilo, irmãos. Você pode ser o maior teólogo do mundo. Se você não se arrepender, se você não tiver intimidade com Deus, não vale de nada. Pastor, eu falo com propriedade, irmãos. Eu conheço amigos meus que fizeram IBCamp, a faculdade que hoje é a melhor que todo mundo quer de teologia. Fez IBCamp. Mas se você sentar com o cara, ele conhece tudo de Bíblia, conhece tudo de livro, mas é um palavrão atrás do outro. Fala, não se converteu. Você sabe por quê? Não adianta você conhecer e não se arrepender, irmãos. Eu quero um avivamento. Quer um avivamento? Começa se arrependendo, porque os maiores avivamentos, ele vem depois do arrependimento, irmãos. Os maiores avivamentos vêm depois do arrependimento. Busca as histórias dos avivamentos para você ver. Eram pessoas que paravam para orar incessantemente, começavam a orar horas e horas e dias. Começa por 1, 2, daqui a pouco tinha uma multidão de pessoas orando. E orando por quê? Pedindo, Senhor, perdoa os pecados, pedindo perdão pelos pecados, até mesmo que nem cometeram. Você sabe por quê? Porque o arrependimento é o que move o coração de Deus, irmãos. É fantástico isso. Porque quando você olha Neemias, olha a história de Neemias. Neemias estava muito bem servindo ao rei. Ele estava muito bem servindo ao rei. Ele tinha um lugar de destaque no palácio. Ele comia o melhor, ele vestia o melhor. E de repente chega um dos seus irmãos com a informação: ei, Neemias, o negócio lá está um caos. A cidade está toda destruída. As portas foram queimadas. Há entulho para todos os lados. Você lê o texto? Depois você para você ler. A primeira coisa que Neemias faz, irmãos, é orar, pregoar o jejum. E você já prestou atenção para o que Neemias orou? Ele estava orando: perdoa os pecados dos meus irmãos. Ele nem estava dentro do contexto, mas ele estava se humilhando e pedindo perdão por algo que ele nem tinha feito, irmão. Você sabe o que é isso? É o arrependimento genuíno. E o que aconteceu? Deus levantou Neemias para restaurar. A restauração, ela vem depois do arrependimento. Não adianta ter muitos movimentos. Eu conheço, eu faço. Não, irmãos. Se você não se arrepender dos seus pecados e começar a agradecer a Deus pelo aquilo que Ele tem feito na tua vida, é impossível você viver o extraordinário de Deus. É impossível.
É impossível. É impossível. É impossível. Nós queremos viver o extraordinário de Deus, mas nós não conseguimos nem mesmo pedir perdão para as pessoas. Nós queremos viver o extraordinário de Deus e às vezes não conseguimos liberar perdão para os nossos pais. Nós queremos viver o extraordinário de Deus, mas não conseguimos pedir perdão nem para os nossos antigos líderes. Nós queremos viver o melhor de Deus, mas nem temos comunhão com os irmãos dentro da igreja, porque o irmão não te cumprimentou, porque o irmão pisou no teu pé. Ei, irmãos, comece a se arrepender. Comece a se arrepender. Você sabe por quê? Porque o próximo avivamento pode começar por você, pode começar pela sua casa, pela sua família, porque uma família que vive em arrependimento, ela move o coração de Deus, e o sobrenatural pode acontecer a qualquer momento. Foi pregado aqui, quando você se arrepende, o de repente de Deus acontece na sua casa, irmãos. O de repente de Deus acontece no seu coração. Não leve mágoas. Mágoas, elas são feridas mal curadas, e feridas mal curadas causam infecções terríveis, e vai te matar aos pouquinhos. Eu, na minha conversão, irmão, eu fui obrigado a aceitar Jesus. Todo mundo a maioria das pessoas conhece o meu testemunho. E a pessoa que queria me matar, eu falava, não, ele precisa morrer, esse cara precisa morrer. Mas na verdade quem precisava morrer era eu. E depois que aquela ira passou, eu comecei a entender a minha identidade, descobrir quem eu sou. Eu comecei a orar pela vida dela. Falei, Deus, abençoa esse homem, alcança ele, faz assim como o Senhor fez na minha vida também. Porque se não fosse esse acontecido, eu talvez nem estaria aqui. Eu estava orando para Deus matar o homem. Eu falei, não, a minha oração está errada. Nós precisamos aprender que às vezes as pessoas nos afrontam, mas não é elas, irmãos. Às vezes nós recebemos afrontas que não são a pessoa, é aquilo que está nela. Ah, mas eu sou assim, você tem que determinar. Você não é assim, você pode até estar assim, mas você não é assim. Recebe a cura em nome de Jesus. Porque eu já falei aqui, a forma que você está vivendo não é o que vai determinar o teu futuro. Porque talvez você começou o ano com muitas incertezas. Talvez você está aí agora, sentado no seu lugar com muitas incertezas. Incertezas sobre relacionamento, incerteza sobre vida financeira, incerteza sobre os seus negócios, sobre ministério. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: descansa o teu coração, você é filho. Há um plano de governo. O Senhor, Ele quer curar as nossas incertezas, irmãos. Sabe? Por quê? Porque se Deus te deu esse relacionamento, se Deus te deu, é para você cuidar e ir até o fim. Se Deus te deu esse filho, irmão, está dando problema agora, mas profetiza, vai ser um missionário, pastor, pregador. Ah, minha empresa está quebrando. Não, irmão, chega amanhã naquele lugar, faz uma boa faxina, começa a tirar tudo que é velho do lugar e joga fora, e fala aí: a partir de agora, eu e a minha empresa vamos prosperar para a glória de Deus. Nós precisamos determinar aquilo que nós queremos na nossa vida. Nós precisamos determinar e decretar: o momento que eu vivo não determina o meu futuro.
Porque talvez eu comecei o ano mal, mas em nome de Jesus vai ser o ano da tua virada, porque o de repente de Deus pode alcançar a tua casa, a tua família. É o de repente de Deus. Sabe, nós precisamos, irmãos, governar bem, ter uma boa gestão. Agora vamos falar de princípios, irmãos. Princípios é algo irrevogável. Princípios é algo que não se quebra, irmão. Nós como cristãos, nós temos alguns princípios que nós não podemos trocar por nada. Porque nós vivemos num mundo hoje caótico, essa é a verdade. Há uma bagunça generalizada. Há um caos, irmãos, num contexto geral, aonde as pessoas não estão mais preocupadas com princípios, aonde as pessoas não estão mais preocupadas com aquilo que Deus estabeleceu para nós. Hoje a coisa mais comum é falar em descasar. Casou, descasa. Ah, não gostou, descasa. Por que tem muito cristão entrando em escândalo, irmãos? Por que tem muitas pessoas se deixando? Porque estão se vendendo. Não estão preocupados com os princípios. Não estão preocupados. Isso é a coisa mais difícil de se falar hoje. Porque tem pessoas que elas não gostam de ouvir aquilo que é a verdade. E a verdade é algo que é cura, irmão. A única coisa que cura é a verdade. É algo que cura é a verdade. Às vezes a gente precisa ser duro em algumas situações. Às vezes a gente precisa impor a nossa autoridade. Dias atrás, eu passei por uma situação com uma vizinha minha que ela é bem difícil de lidar. Eu tive que impor a minha autoridade sobre ela, irmãos. Eu estava trabalhando e ela pegou e mandou uma mensagem afrontando a minha esposa. E na mensagem ela me chamou de bonitinho. Nossa. Falei para minha esposa: eu tô saindo da loja agora, deixa o portão aberto que eu tô chegando. Já vocês vão entender. E aí na hora que eu cheguei, eu vi ela, já vi o esposo dela, falei: vem aqui, faz favor. Olhei para ela, olhei no olho dela e falei assim: eu não te dei a liberdade de me chamar de bonitinho. O meu nome é Fabiano. Ela baixou a cabeça. Falei para o marido dela: e quando você quiser dirigir a palavra, fala comigo você. Eu tive que impor a minha autoridade, irmãos. E por incrível que pareça, a gente precisa, só que a gente precisa também demonstrar o nosso amor, porque nós precisamos amar, amém, irmãos? Porque senão eu já poderia levar para o coração aquilo e falar: não. E esses dias ela teve uma complicação, ela ficou grávida e a criança foi parar nas trompas, e ela está sozinha, o marido está preso. E aí, falei: meu Deus do céu, a minha esposa me ligou, aconteceu isso, isso, isso e isso. Falei: não, vamos estender a mão. Aí ela já falou: ó, os dias, ela estava internada e o filho dela sozinho, uma criança. Falei para Jaque: não, amor, nós vamos levar o almoço, vamos levar a janta, vamos levar o lanchinho para ele levar para a escola, vamos cuidar dele. O que ela está precisando? Vamos lá no hospital. Levamos no hospital. E quando ela saiu, nossa, ela veio chorando.
Fabiano, obrigado, porque eu jamais podia imaginar que a pessoa que um dia eu afrontei, me estendeu a mão, cuidou da minha casa, muito obrigado. Eu falei assim, Deus abençoe, nós estamos aqui se precisar da gente. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque nós precisamos, é princípio. Eu precisei impor a minha autoridade. Porque talvez se eu não colocasse a minha autoridade naquele momento, talvez eu não ia conseguir mais administrar aquela situação ali. Então são coisas que o Senhor nos dá, irmãos, é autoridade. Assim como o Senhor deu autoridade aos discípulos, ei, agora vai. Vocês já ficaram em Jerusalém, até que do alto vocês já revestidos de poder, agora vão e façam o que? Expulse os demônios, irmão, cure os enfermos, sabe o que é isso? O Senhor está falando, ei, agora vocês já estão prontos, existe uma autoridade sobre vocês, pode ir, é em meu nome. Tem hora que nós precisamos ter essa autoridade mesmo dos discípulos, sabe, a autoridade de chegar e falar assim, ei, sai. A partir de agora não é mais você que governa, a partir de agora é o Senhor que governa. É o Senhor que governa, irmão, o governo é o Senhor. É Jesus. Porque é a autoridade de filhos. Porque senão, irmão, nós vivemos uma vida que nós não sabemos quem é dentro da casa do Pai, e é bem possível que isso aconteça. Porque quem não se lembra do filho pródigo, irmãos, ele pega tudo e fala, ei, agora eu vou desfrutar daquilo que é meu por direito. Ele nem direito da herança tinha, ele pega tudo do pai, a parte dele vai, desfruta na rua, gasta tudo. E quando ele volta, o irmão mais velho que estava dentro da casa do pai, ele fala assim, ei, ô pai, que isso? Eu estou aqui o tempo todo. O Senhor nunca me deu um novilho para mim fazer uma festinha com os meus irmãos, com os meus amigos. Agora esse teu filho que saiu, gastou tudo, pai. O Senhor chega, manda colocar a melhor roupa nele, manda colocar a sandália, manda colocar anel nos dedos, dando autoridade para ele. E o pai fala, ô filho, você está aqui comigo o tempo todo. Eu imagino que o pai fala assim para ele, olha a tua volta. Tudo isso aqui é teu. Olha para você ver, irmãos. O filho está dentro da casa do pai, mas ele não consegue descobrir a identidade dele sendo o mais velho. A responsabilidade de dar continuidade na família, na linhagem do pai era dele. Mas ele estava tão preso dentro da casa do pai, estava tão preocupado com tantas outras coisas, que não sabia qual que era a sua identidade. Você é filho, amém, irmãos? Você é filho do rei. Você é filho do rei. Eu falei, não, tem coisa errada. Às vezes, nós passamos por algumas situações porque nós não determinamos na nossa vida, sabia? Amém, irmãos? Nós não determinamos. Ano passado eu passei um ano muito difícil. E eu tive uma conversa com a minha esposa e falei assim, não, eu não aceito mais. Eu não aceito. Eu não aceito isso. Eu não aceito aquilo. Eu não aceito. Você sabe o que é isso? Eu determinei na minha vida. Falei, não, eu não quero isso, eu não vou aceitar. Porque eu sou filho do rei. A Bíblia diz que ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. O que você tem permitido, irmãos? O que você tem permitido acontecer na sua vida? O quanto tempo você tem gastado dentro da casa do Pai e não tem usufruído dos teus benefícios? Porque há benefícios para quem serve ao Senhor, sabe? Amém, irmãos? Há benefícios para quem serve ao Senhor. E o maior deles é a vida eterna. Porque Jesus, ele exorta os discípulos, ele fala, vocês estão alegres, porque vocês expulsaram os demônios, porque vocês estão aí curando o povo. Ei,
Alegrai-vos. Alegrai-vos, porque o seu nome está escrito no livro da vida. É com Ele, é a eternidade, é para sempre, é por Ele, é para Ele, são todas as coisas. Você é filho, há uma eternidade te esperando com o Pai, e Ele está revelando a sua identidade. Você é filho. Porque o diabo quer tirar a nossa identidade, eu não canso de falar isso. Quando ele tira, ele leva cativo para a Babilônia. Ele leva Daniel, agora eu não me lembro os nomes, Daniel, aí lá muda o nome, Sadraque, Mesaque e Abednego. A Babilônia, ela se representa ao mundo. Tirou do lugar sagrado e leva para o mundo. E a primeira coisa que faz é o quê? Tirar a identidade. Não deixe que nada tire a tua identidade. Persevere. Continue. Se Deus te chamou para adorar, não importa se levantaram línguas falando de você, continue adorando. Se não está aqui em cima, adora na tua casa, adora no teu trabalho, adora na rua. Se Deus te chamou para pregar, não importa se não está aqui, prega na rua, prega na escola, prega na faculdade. Se Deus te chamou para fazer alguma coisa, faça, não importa o lugar que você esteja. Não deixe de fazer, porque se levantaram fulano e ciclano, você é escolhido, você é filho. O filho trabalha. Não pare. A regra é clara, não pare. Tá doendo? Continua. Tá ferido? Continua. Tá sem força? Levanta, ora, jejua, porque Deus vai dar vitória nessa luta. Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória, irmãos. Às vezes é assim mesmo. Às vezes parece que nós estamos igual um carro sem gasolina, né? Sem força. Quando começa a dar indícios que vai acabar, aquela luzinha tá amarela. E aí depois do amarelo ela vai pro segundo estágio, que é o pisca, né? Aí já era, irmão. Aí ainda tem uns que tem aquelas artimanhas, joga pro lado, joga pro outro para ver se ela chega ali na mangueira. Às vezes dá certo, né? Quando tem uma descida logo pela frente. Às vezes não. Às vezes nós estamos igual aquele carro, irmão, que já está anunciando o defeito. Pisou no freio, tá aqui. É a pastilha. E se não trocar? Vai estragar o disco. E se não trocar o disco, irmãos? Vai começar a danificar tudo. A nossa vida cristã, ela começa a dar indícios quando está ruim. Ela começa a avisar que você precisa fazer manutenção. Ela começa a avisar. Porque o carro, ele tem o módulo, né? Que ele manda as informações. E você tem o Espírito Santo, que fala para você: tá na hora de levantar um jejum, tá na hora de orar, tá na hora de parar para fazer manutenção. Sabe o que é isso, irmãos? Há um módulo dentro de você, e esse módulo está conectado diretamente com o céu. Está falando: ei, não para! Tá sem gasolina? Dobra o joelho. Tá sem força? Não desiste não. A autoridade. Que às vezes é assim, né? Quando nós estamos passando por algumas situações, algumas adversidades,
primeira coisa que nós falamos é: não vamos fazer manutenção, vamos parar. Porque fazer manutenção sai caro, talvez eu esteja sem recurso. Fazer manutenção é algo que às vezes vai te tirar da zona de conforto, porque você vai ter que acordar um pouco mais cedo. Parar para fazer manutenção é algo que você não quer, porque às vezes você para trocar sua pastilha e o cara fala: o amortecedor também está ruim. Parar para fazer manutenção é algo que às vezes pega num momento que você não está preparado. Você acaba de falar: acabei de comprar esse negócio tão gostoso e agora que eu vou começar esse jejum, eu acabei de assinar Netflix e vou ter que gastar o meu tempo lendo essa Bíblia. Mas o que eu quero falar para você nessa noite é: vale a pena fazer manutenção, irmãos. Vale a pena descer a casa do olheiro. Vale a pena meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Vale a pena ainda chorar na presença dEle. Vale a pena ainda se humilhar na presença dEle. Vale a pena ainda entregar os sonhos da vida para Ele. Vale a pena entregar os seus projetos para Ele. Vale a pena entregar a sua vida por inteiro para Ele. Vale a pena ficar na presença dEle. Vale a pena, você sabe por quê? Porque é uma eternidade com Ele. Valorize o tempo na manutenção com Ele. Oh, aleluia. Vale a pena. Vale a pena. Nós só vamos conseguir governar as áreas da nossa vida se nós estabelecemos uma boa gestão, cumprimos os princípios e reconhecer as autoridades estabelecidas sobre as nossas vidas. Nós já vamos encerrar e eu quero orar nessa noite. Eu quero orar junto com a igreja. Gostaria que o Ministério de Louvor soubesse aqui. Não é porque eu preguei essa palavra e falei sobre arrepender e arrependimento, mas eu gostaria que você ou saísse do seu lugar e viesse aqui ao altar. Não estou pedindo para você confessar os seus pecados para mim, nem para ninguém. E sabemos que isso é necessário, mas para que você venha se humilhar no altar do Senhor. Talvez você esteja esperando um grande avivamento aí. E a notícia que eu tenho para te dar é: o avivamento, ele vem após o arrependimento. Quando nós se arrependemos, até mesmo pelaquilo que ainda nós nem fizemos, mas às vezes nós pensamos, o Senhor, Ele trabalha nos nossos corações. Sabe, irmãos, nós precisamos andar e pedir ao Senhor para que o Senhor possa governar as nossas vidas e não mais as nossas emoções. Porque às vezes, quando as emoções elas gritam mais alto que aquilo que o Senhor tem falado, é algo tão machucador, é algo tão constrangedor, irmãos. Hoje, às vezes nós paramos para conversar com alguns cristãos, algumas pessoas que são crentes. Pessoas estão tão feridas, tão machucadas, tão magoadas, que elas criam uma armadura e começam a se tornar pessoas intocáveis.
pessoas que já não acreditam mais que o Senhor pode operar, pessoas que não acreditam mais que Deus pode trabalhar na nossa vida, que Deus pode fazer algo sobrenatural, que Deus pode estruturar de uma proporção gigantesca. E o que eu tenho falado é, irmãos, às vezes esse dia eu conversei com um, eu falei, eu sei que você está ferido, magoado, triste, abatido por essa circunstância, por isso que tem te afligido, te assolado, mas se arrepende mesmo assim. E ele falou, não, mas se arrepender do quê? Eu falei, se arrepender porque a mágoa está no seu coração, a outra pessoa não está nem sabendo que você está magoado, ela está vivendo a vida dela e você está aí carregando esse negócio. Você percebeu? Quem está magoado com alguém, a outra pessoa está vivendo, talvez até de ilusão, postando coisa que não é verdade, mas está lá vivendo. E você está aí parado, rancoroso no seu lugar, não consegue esquecer, parece que é uma pedrada que levou e está quente, né? Quando você leva uma pedrada fica quente. Eu levei muita pedrada quando eu era moleque, meu Deus do céu. A gente brincava, meus irmãos, eram os molecados, eu saía, era uma pedrada, esquentava. Esse é o momento, nós vamos louvar ao Senhor. Vem para o altar, irmãos. Sabe, nós vamos fazer uma oração de arrependimento, porque eu creio que essa geração será a geração mais poderosa, amém, irmãos? A nossa geração será a geração mais poderosa. Os nossos filhos serão a geração mais poderosa. A nossa casa será a geração mais poderosa. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Quando o povo estava dividido, eu imagino que Josué se apresenta, toma a palavra e fala, ei, vocês têm liberdade, se quiser servir aos deuses estranhos, vão, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. E esse avivamento pode sair daqui. Eu quero chamar todos esses jovens aí, ó. Vem aqui pra frente, todos. Vem, tá fazendo montinho, vem fazer montinho aqui na presença do Senhor. Agora! Aleluia! Nós vamos orar pela geração mais poderosa dessa terra. Há um poder de Deus aqui, irmão. Ô Luiz, vem pra cá. Você é a geração mais poderosa. Vem!